Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e nós estamos entrando hoje no 9º dia de leitura e exposição do livro de Gênesis. Vamos ler e meditar nos capítulos 25, 26 e 27. Te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos na nossa nação de termos um exemplar da Bíblia Sagrada, de termos a liberdade de culto, de termos a liberdade de leitura, de posse da Tua Palavra. Sabemos que em muitas nações é proibido ter um exemplar da Bíblia em casa e nós temos essa liberdade de ler a Tua Palavra com o objetivo de conhecer ao Senhor, de conhecer a Tua vontade, Tuas leis, Teus preceitos, Teus mandamentos, para sermos mais sábios, mais obedientes ao Senhor e mais parecidos com o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, a Tua orientação, pedimos que abra o nosso entendimento para compreender e abra o nosso coração para crer, confiar e praticar aquilo que está escrito na Tua Palavra. Te pedimos ainda, Senhor, a bênção de darmos valor nas coisas espirituais, de darmos valor na nossa salvação, de darmos valor porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor nos resgatou das trevas e para nós isso é muito maravilhoso. Então nos ajuda, nos ensina a valorizar as coisas espirituais, valorizar as coisas eternas, nos ajuda a não trocarmos as coisas passageiras, as coisas corriqueiras, comuns desse mundo, que não se pode comparar com tudo aquilo que o Senhor nos tem preparado. A própria salvação não tem comparação a nada. E aquilo que o Senhor ainda fará, as bênçãos futuras, as promessas que nos estão reservadas. Portanto, Senhor, nos ajuda a corrermos, ó Pai, para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Abençoa meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã, com toda sorte de bênção, principalmente que essa bênção de dar valor para as habilidades que o Senhor entregou para ele, para ela, para que os meus irmãos valorizem o chamado, valorizem o seu ministério, valorizem o particular que o Senhor tem com cada um dos meus irmãos. E a mim também me ajuda e abençoa-nos a nós todos com essas bênçãos de sabermos separar o que realmente é importante. E o Senhor é importante para nós. Aquilo que o Senhor nos prometeu de morarmos contigo, em comunhão contigo, no lugar que o Senhor mora e já preparou para nós. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Capítulo 25. Abraão tomou a Quetura como mulher e teve 6 filhos, com destaque para Joqusã, que teve os filhos Seba e Dedã, e para Midian, que teve Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Apesar de ter mais filhos, Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, e deu presentes para o restante dos seus filhos, e os despediu para o Oriente. Abraão morreu com 175 anos de idade, farto de dias, e foi sepultado junto a seu povo, na cova de Maquipela, no campo de Efron, no campo que Abraão tinha comprado, e foi sepultado ali por Isaque e Ismael, junto a Sara. Após a morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, que morava junto ao poço Beer-Lai-Roi. Os filhos de Ismael, que Abraão teve com Agar, foram Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 12 príncipes,
segundo as suas famílias. Os dias de Ismael foram 137 anos, e foi congregado ao seu povo. Eles habitaram de frente para o Egito, como quem vai para a Assíria, na presença de seus irmãos, próximo a Isaque, mas com sua própria casa, com seu próprio território, para que as famílias não se misturassem, pois a promessa estava sobre Isaque. Isaque tinha 47 anos quando se casou com Rebeca e teve de orar incessantemente por ela, pois era estéril. Isaque certamente sabia da promessa de Abraão e da descendência de Abraão. Seria chamada em Isaque, que nos dá uma lição de perseverança em oração. A oração que estava alinhada com a vontade de Deus e com o reino de Deus. O Senhor ouviu suas orações e então Rebeca concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E ela não entendia por que estava acontecendo isso e foi orar ao Senhor. E o Senhor a deu resposta, dizendo que haviam 2 povos no ventre dela, um mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Vamos fazer breves considerações aqui. A briga entre os bebês não era somente pessoal. Como Deus afirmou para Rebeca que haviam 2 nações em seu ventre, 2 nações distintas, que habitariam separadas e que haveria disputa entre as nações, e o maior serviria ao menor. Uma das nações seria vitoriosa na disputa, mas não é uma disputa comum entre nações, por territórios ou bens materiais, mas pela descendência, pela promessa. E as 2 nações no ventre não eram iguais, pois uma foi escolhida para dar sequência na linhagem genealógica da redenção, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Vamos aproveitar aqui para esclarecer o termo eleição, que Paulo usou nesse versículo, nessa passagem, e usa em seus escritos. Eleição significa escolha. Quando nós votamos em uma eleição, estamos fazendo uma escolha. É assim, bem simples. A questão então é que Deus escolheu a Noé dentre seus irmãos, escolheu a Sem dentre seus irmãos, escolheu a Éber, escolheu a Abraão, escolheu a Isaque, Deus escolheu a Jacó e escolheu também a nós, a mim e a você, para sermos santos e para toda boa obra. E voltando ao relato bíblico, os gêmeos nasceram. O primeiro ruivo e peludo, por isso se chamou Esaú. E depois nasceu seu irmão, com sua mão agarrando ao calcanhar do próprio irmão, por isso se chamou Jacó. Mais um adendo aqui. Jacó não significa enganador, malandro, como muitos dizem, mas significa aquele que agarra, ou agarrado ao calcanhar. E nós precisamos tomar cuidado com alguns sites de pesquisa que trazem como aquele que suplanta. Mas ainda assim, é uma tradução próxima. E se estivesse correto, suplantar é superar, é ser maior, é ser mais forte, é plantar os pés e não enganar, ludibriar ou roubar. Os judeus utilizam muito uma tradução que significa mais perseverar, continuar. É assim que eles encaram, é assim que eles entendem o nome de Jacó. Continuando, quando os gêmeos nasceram, Isaque tinha 60 anos. Ou seja, ele orou por 20 anos incessantemente até o cumprimento dessa promessa.
Os meninos cresceram e Isaque era homem do campo e de caça. Jacó era homem simples, habitando em tendas. Isaque amava a Esaú porque gostava de caça. Mas Rebeca amava a Jacó, que certa vez cozinhou um guisado. Vindo Esaú do campo, cansado, quis comer o guisado. Por isso se chamou Edom, que também significa vermelho. Jacó responde a Esaú com uma proposta: me vende a sua primogenitura. E Esaú confessa que estava com muita fome, ao ponto de morrer. E nessa hora a primogenitura não serviria de nada. Então jurou a Jacó que vendeu para ele a primogenitura. Jacó deu a ele o guisado de lentilhas e pão. Ele comeu e bebeu e desprezou a sua primogenitura. Imagine que você está faminto e utiliza das suas habilidades em cozinhar para matar a sua fome. À medida que você vai cortando os temperos, a cebola, picando o alho, espalhando o azeite na panela, imagine esse azeite puro de oliva ali dos tempos bíblicos e aqueles ingredientes sendo refogados na panela, começando a exalar aquele perfume, e a sua fome vai se aguçando ainda mais. À medida que você vai mexendo os ingredientes na panela e o cozimento vai se adiantando, vai acontecendo, aquela fumaça da comida agora semi-pronta, aquela fome vai aumentando, o seu desejo de comer aquele prato que você preparou com a fome que você está. E de repente alguém quer a sua comida. Não sei se você tem ou teve irmão ou irmã, já dividiu um sanduíche que você comprou ou ainda do seu próprio prato que você preparou e o seu irmão aparece com fome e pedia. Jacó mortificou os feitos da carne, o desejo do corpo, a própria necessidade do corpo, a fome, porque ele tinha em mente que fazia parte da promessa, ele queria fazer parte da promessa, ele queria essa bênção especial da descendência e da primogenitura. Ele entendia que isso era algo muito maior, coisa que Moisés, o escritor de Gênesis, deixa bem claro. Esaú desprezou a primogenitura. Que tristeza, que equívoco, que pecado fatal desprezar a bênção de Deus. Como comentamos anteriormente, o mesmo Deus que escolheu os patriarcas também nos escolheu a nós. Ouçamos o conselho do escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Capítulo 26. Havia fome na terra, maior do que nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi até Gerar falar com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse para ele não descer ao Egito, mas que ficasse na terra que o Senhor dissesse a ele. Deus prometeu estar com ele e abençoá-lo, porque o Senhor daria a terra a Isaque e sua descendência, confirmando o que havia jurado para Abraão. O versículo 4 mostra claramente, mais uma vez, qual é o propósito do Senhor em abençoar a descendência de Abraão e agora de Isaque, abençoar todas as nações da terra. Esse é o propósito de Deus. E precisamos dizer mais uma vez que o plano da salvação é um plano universal, sempre visando todas as nações da terra. Desde Gênesis 3 e 15, o descendente da mulher, a semente da mulher, a primeira promessa de redenção. Passando por aqui, na história dos patriarcas, no capítulo 26 de Gênesis,
e percorrendo toda a história dos patriarcas e de Israel, Deus sempre tendo em vista todas as nações e apontando para Cristo, o Salvador do mundo inteiro, sem distinção de judeu, gentil ou grego. Deus fala para Isaac que Abraão foi obediente à voz do Senhor, guardou seus preceitos, suas leis, guardou os mandamentos de Deus, e Isaac habitou em Gerar. Quando os homens da terra vieram perguntar sobre Rebeca, Isaac repete o erro de Abraão e disse que era sua irmã. Mas Abimeleque viu Isaac brincando com Rebeca e manda-o chamar, dizendo: Eis que na verdade ela é tua mulher. Por que falou que era tua irmã? Isaac respondeu que tinha receio de morrer por causa dela, e Abimeleque o repreende pelo que tinha feito. Alguém poderia ter deitado com ela, e assim estaria trazendo um delito sobre nós. Mas Abimeleque deu ordem para que ninguém tocasse em Isaque e em Rebeca, com pena de morrer se o fizessem. Isaque semeou e colheu 100 vezes mais no mesmo ano, porque o Senhor o abençoou, o engrandeceu e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, em posse de ovelhas, vacas, muitos servos. E os filisteus ficaram com inveja dele e fecharam todos os poços que Abraão tinha aberto. E Abimeleque quer que Isaque saia da terra, por ter se tornado maior, mais poderoso do que eles. Então Isaque se foi para o vale de Gerar e habitou lá. Voltando, abriu novamente os poços. Os servos de Isaque acharam um poço de águas vivas no vale de Gerar. E os pastores de Gerar contenderam com Isaque, dizendo que o poço era deles. O poço se chamou Ezeque. Cavaram outro poço e contenderam com ele novamente, e se chamou Sitna. Partindo dali, cavaram ainda outro poço, e dessa vez não contenderam com ele, e por isso se chamou Reobote, dizendo: porque agora nos alargou, ou nos abriu espaço, o Senhor. Isaque sobe a Berseba, e o Senhor lhe aparece na mesma noite, dizendo: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a descendência, por amor de Abraão, meu servo. Isaque edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Armou sua tenda e cavou um poço. Abimeleque veio de Gerar falar com ele, junto com Azuzate, seu amigo, e Ficol, chefe do exército. Isaque quer saber o que eles querem, porque o odiavam. E eles disseram que perceberam que Deus estava com Isaque e queriam fazer aliança, e pedem que Isaque não os faça mal, assim como, segundo eles, não fizeram mal a Isaque. Agora Isaque era o bendito do Senhor, e ofereceu a eles um banquete, e comeram e beberam, e juraram um ao outro, e se foram. Os servos de Isaque o anunciam terem chegado água, terem achado água, e chamou o poço Seba, e a cidade chama Berseba até o dia em que Moisés havia escrito o livro. Esaú estava com 40 anos e se casa com duas mulheres, as duas estrangeiras dos heteus, Judite, filha de Beere, e Basemate, filha de Elon, o que foi amargura para Isaque e para Rebeca. E aconteceu que Isaque, capítulo 27, e aconteceu que Isaque estava velho, e seus olhos escureceram e não podia mais ver. Chama a Esaú, dizendo que não sabia o dia da sua morte, e pede uma caça para ele fazer um guisado. Isaque comeria e depois abençoaria a Esaú, e ele se foi ao campo. Rebeca ouviu a conversa e chamou a Jacó para contar-lhe, e mandou Jacó trazer 2 bons cabritos do rebanho, que ela faria um guisado do jeito que Isaque gostava, e levaria Jacó para Isaque abençoá-lo antes de morrer. Jacó fica com receio, porque Esaú era peludo e ele não. Poderia atrair maldição sobre si, se Isaque percebesse. Rebeca estava decidida, era corajosa. Tudo porque o Senhor havia falado com ela, que sobre Jacó
se chamaria sua descendência. Ela guardou isso no coração e manda a Jacó que faça o que ela pediu, com pena de, porventura, alguma maldição cair, que caísse sobre ela. Jacó acaba atendendo a mãe e traz os cabritos. Rebeca faz o guisado e vestiu a Jacó com vestes de gala de Esaú. Cobriu as suas mãos e o seu pescoço, entregou o guisado em suas mãos e foi falar com o pai, que o chamou perguntando quem era. Ele disse ser Esaú e tinha trazido caça a Isaque. Jacó acha estranho porque foi muito rápido, mas Jacó disse que o Senhor enviou a caça ao seu encontro. Isaque apalpa a Jacó, percebe que a voz não é a de Esaú, mas as mãos eram as de Esaú. Ele achou e pergunta novamente: És meu filho Esaú mesmo? Ele disse: Eu sou. Então o chamou para perto, deu-lhe de comer e beber vinho. Isaque chama a Jacó para lhe dar um beijo, beijou e sentiu o cheiro de Esaú em suas vestes, e disse que era como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E tendo dito isso, ele abençoa a Jacó, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvam diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, e Jacó estava saindo, chegou Esaú, com a caça e com o guisado que o pai havia pedindo para que Isaque coma e o abençoe. Isaque pergunta quem era ele, no que ele responde, Isaque estremeceu bastante, fora do comum tremeu, e quis saber quem veio antes, pois ele o abençoou e será bendito. Ouvindo isso, Esaú deu um grande grito, cheio de amargura, e pede que Isaque o abençoe também. Isaque diz que Jacó tinha tomado a bênção de Esaú. Esaú busca no nome de Jacó, agarrado ao calcanhar ou suplantador. Eu vou abrir aqui um parêntese. Essa tradução de suplantador é menos provável, mas significa suplantar o adversário. Os dois que lutavam já desde o ventre. E Jacó venceu Esaú 2 vezes, mas as 2 vezes diziam respeito ao mesmo assunto, descendência. Eles já nasceram para isso mesmo, pois Deus fez a promessa antes do nascimento deles. E também em Hebreus 11, 20, nós vamos entender que foi pela fé que Esaú deu essa bênção. Isaque abençoou a Jacó. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Porém, Esaú, ao invés de buscar o erro em si mesmo, de ter desprezado sua primogenitura, quis buscar o erro em Jacó, que errou sim, mas foi constrangido pela mãe e acabou obedecendo. Não deixa de ser um erro dele e de Rebeca também. O fim, a finalidade, estava correto e de acordo com a vontade de Deus, mas o meio que eles empregaram foi errado. Esaú, amargurado, procura por qualquer bênção e recebe uma bênção comum. Então passou a odiar a Jacó e coloca no coração matar a Jacó. O que, ouvindo Rebeca, conta para Jacó e o aconselha a fugir para a casa do irmão dela, Labão, até que passasse a raiva de Esaú, e promete mandar buscar a Jacó. Rebeca chama Isaque, recordando sobre Esaú ter casado com estrangeiras, e diz que temia que Isaque fizesse a mesma coisa. E diz para Isaque que temia que Jacó fizesse a mesma coisa. E ela já vai preparando a Isaque para a fuga de Jacó. Assim nós finalizamos o nosso 9º dia de exposição e leitura
do livro de Gênesis. Permaneça firme, fique firme na leitura, no acompanhamento dos áudios e que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus.